Se você clicou achando que seria mais um vídeo Vibe Coach te ensinando como viver a sua vida, clicou errado. O que eu trago nesse vídeo é a minha visão de mundo, agora que eu completei 30 anos, como está mais ou menos a minha cabeça nesse lugar e as coisas que eu diria para alguém muito próximo, a quem eu quero muito bem, que eu gostaria que ele soubesse, que eu gostaria que essa pessoa visse por um outro olhar, porque talvez o que ela esteja sendo exposta seja muito focado no mundinho fechado e eu acredito que pode ser que ela esteja precisando ouvir algo para abrir a mente e expandir os horizontes. Então é isso que eu trago ao longo desse vídeo. Então se você se interessa por esses dois assuntos, simbora! Quando eu comecei o canal, há 6 meses atrás, na prática, porém na minha cabeça ele já existe há mais ou menos mais de um ano. Esse vídeo daqui já estava no meu radar, no meu horizonte de vídeos que eu gostaria muito de fazer. Principalmente porque eu já consumi bastante desse estilo de vídeo. Muitos têm aquele formato, né? 30 lições que eu aprendi com 30 anos. Eu imagino que vocês já devam ter visto por aí também. E eu queria fazer o meu principalmente porque eu sabia que eu gostaria de quebrar expectativas no que eu ia trazer nele. Porque muito do que eu ouvi nesses vídeos que eu consumi levavam para um lado de autorresponsabilização, que eu acho importante, saudável e necessário, mas aí entrava também um misto de linguagem de alta performance e também uma vibe de meritocracia e questões assim que eu já não me identifico tanto. Talvez na época em que eu consumi, eu achava que podia fazer algum sentido, mas hoje eu percebo que é realmente meio que o contrário do que eu penso. E aí a minha ideia é que a minha versão, ela chegue em pessoas que também estão fazendo 30 anos por agora, ou estão chegando em algum lugar perto disso. Para o primeiro grupo, eu gostaria de gerar talvez um acolhimento, de demonstrar que, de fato, poucas experiências são 100% individuais, né? A maioria delas vai ter uma infinidade de pessoas passando por coisas parecidas, a gente só não sabe porque a gente não se conversa mais. E para o segundo grupo, de pessoas que ainda vão chegar lá, talvez oferecer um contraponto, porque eu imagino que o que elas têm recebido de informação nesse âmbito pode ser muito parecido com o que eu recebia há algum tempo, e eu achava que as pessoas que estavam falando isso tinham um pouco mais de conhecimento que eu, então realmente eu deveria prestar atenção no que elas tinham a dizer. E para mim, a primeira lição e uma das mais importantes é que você pode ditar as regras da sua vida. E eu não falo isso num lugar de alta performance nem meritocracia, mas de um lugar, eu acho que até meio óbvio, mas que talvez algumas pessoas ainda não tenham parado para pensar dessa forma. E eu gostaria de talvez dar um saculejo nelas, para que elas pudessem realmente se tocar do poder que a gente de fato tem em relação a algumas coisas. Não são todas as coisas que a gente tem o poder de mudar, mas algumas coisas a gente tem. E o que eu quero dizer quando eu me refiro a você ditar as regras da própria vida? Sabe quando alguém chegou pra você, quando você era provavelmente criança ou adolescente, pré-adolescente, e te perguntaram o que você quer ser quando você crescer? Eu imagino que você tenha buscado na sua cabeça, entre as profissões que você já conhecia, entre o que você já tinha ouvido que outras pessoas faziam, você buscou alguma que fizesse mais sentido para você, caso você tenha sacado que era sobre a profissão que a pessoa estava falando, né? Mas eu hoje percebo que no momento em que me deram a ilusão dessa escolha, né, que perguntaram para mim o que você quer ser quando você crescer, eu não tinha 1/10 da noção da infinidade de coisas que dá para você ser na vida. E isso muito além de trabalho, né? Muito além do que você exerce para fazer dinheiro. Então, eu super caí naquele papo de que as melhores profissões era você fazer medicina, direito ou engenharia, porque na minha época engenharia ainda fazia algum sentido. E eu imagino que muita gente de hoje em dia, que é adolescente, criança e tal, deve estar indo pro lado de, ou você é médico, ou você vai trabalhar com tecnologia, vai seguir a área de desenvolvimento de software, alguma coisa assim, ou você vai trabalhar com internet. Não sei se os pais já aprovam isso, imagino que não muito, mas talvez a própria pessoa tenha essa visão, né, de que dá para ela trabalhar com a internet e que ela quer fazer isso. E aí eu acho muito engraçado
Porque todas as coisas que aparecem no nosso horizonte são coisas que a gente já viu outras pessoas fazendo. E a gente esquece que existe uma infinidade de possibilidades de como você vai escolher viver sua vida, independente se você já viu alguém fazendo aquilo ou não. Então eu gostaria de te lembrar que você tem autonomia, que a sua vida é sua e ela tem que fazer sentido para você e não para os outros. E que você pode hoje se refazer essa pergunta do que você quer ser quando você crescer, mesmo você já estando bem crescido, e se permitir viajar em ideias de coisas que você nunca viu ninguém fazer, de caminhos que seriam completamente novos para serem desbravados, e eu acho que principalmente de coisas que de fato façam sentido para você, porque, mais uma vez, a vida é sua. E eu acho muito estranho a gente normalizar, receber de fora as possibilidades de como a gente deve viver a nossa vida, se ela tem que fazer sentido pra gente e não pros outros. Eu já recebi comentários em relação a esse meu modo de enxergar a vida atualmente, de que provavelmente eu estava assistindo muito filme, que eu era uma pessoa sonhadora demais. E eu gosto de pensar que, na verdade, eu sou uma pessoa bem racional, assim. Eu me considero até bem pé no chão para a maioria das coisas. Eu tenho minhas ambições, eu tenho meus sonhos, mas eu acredito que eu sou bem realista em relação a quais são as coisas que meio que dá para fazer, apesar de não amar essa forma de pensar. E eu espero que fique claro que eu não tô falando só de carreira profissional, porque muitas vezes quando a gente pensa em como você vai viver a sua vida, a gente pensa logo em trabalho, né? Porque é uma das coisas que a gente passa mais tempo fazendo. Mas isso é dentro do que a gente está acostumado. Você pode ser uma pessoa completamente fora da curva e querer viver uma realidade completamente diferente, na qual você não passe boa parte da sua vida focando em trabalhar para fazer dinheiro. Ah, Mariana, mas é impossível viver essa vida. Não é impossível. Tem pessoas que fazem isso. Existem ecovilas ao redor do mundo inteiro, nos quais as pessoas que não se identificam com esse estilo de produção que a gente tem encontram um certo refúgio. Ah, mas aí eu não vou ter o estilo de vida que eu quero. É nesse lugar que entram as escolhas e a gente ser realista, né? Saber que quando você escolhe uma coisa, você abre mão de outra. Mas você não é obrigado de forma nenhuma. Não tem ninguém te obrigando a viver uma vida parecida com a dos seus pais, a dos seus vizinhos, a dos seus tios, a dos seus amigos. Se você não se sente pertencente a esse estilo de vida, se você não se sente confortável com alguma coisa do que essas pessoas fazem, se você não sente que isso ressoa com você e faz sentido para a vida que você quer para você, tenha a coragem de buscar formas de como você pode se retirar dessa situação, de como você pode, de fato, ir atrás de um estilo de vida que faça sentido para você e que você se identifica. Tópico 2. As pessoas ao seu redor estão performando. Você também está performando. Eu também estou performando. E além, no meu caso específico, além de eu estar performando, eu ainda vou editar isso aqui, eu vou assistir antes de postar e eu só vou postar se eu achar que prestou. Mas mesmo ao vivo, mesmo quando você está lado a lado com alguém, ela está performando. Essa performance é fingir alguma coisa, enganar alguém, ser uma pessoa ruim? Não. Essa performance nós vivemos em sociedade e nós temos como característica moldar. Eu vou demorar 1 hora para arrumar esse cabelo, porque ele tá enorme e eu tô achando ele horroroso. De modular nossos comportamentos de forma a pertencer ao grupo, né? De forma que a gente ache mais aceitável pelas outras pessoas, para a gente não ser rechaçado, excluído e afins. Então, sempre lembre que as pessoas que estão ao seu lado, elas estão performando alguma coisa. E por que eu acho importante a gente lembrar disso? Porque muitas vezes você pensa consigo mesmo, eu sou uma pessoa insegura, eu sou uma pessoa tímida, ou eu sou uma pessoa que fala alto demais, ou que fala demais. Saiba que todo mundo que está ao seu redor também tem alguma questão nesse sentido. Pode ser características variadas, muito opostas às suas, mas elas têm também alguma questão. Só que quando elas estão na presença de outras pessoas, elas ficam performando uma certa normalidade, elas ficam performando que elas são mais parecidas com as pessoas que estão ali ao redor para serem mais bem aceitas. Tá todo mundo tentando parecer normal o tempo todo. E aí é por isso que muitas vezes você se sente tão estranho, tão
menos, muitas vezes, é simplesmente porque a única pessoa que está dentro da sua cabeça e sabe todos esses pensamentos que correm aí em relação a você mesma é você. E o mesmo acontece com todo mundo ao seu redor. A única pessoa que sabe quais são os dilemas e quais são as dificuldades de autoimagem e de convivência consigo mesma que aquela pessoa que você admira extremamente tem, é ela. Só ela sabe quais são as coisas que ficam voltando na cabeça dela antes de dormir. Mas ela tem essas questões, porque todo mundo tem. Por que não parece que todo mundo tem? Porque tá todo mundo performando normalidade o tempo todo, porque senão também viraria um hospício, né? E aí nós, como coletivo, acabamos conseguindo meio que modular para todo mundo ficar parecendo mais ou menos a mesma coisa, ou pelo menos algo mais equilibrado, e manter meio que tudo dentro do controle. Então, esse ponto é principalmente para você lembrar que não, você não é um alien, não é só com você que qualquer uma das suas inseguranças, noias ou questionamentos está acontecendo. Acontece com várias pessoas. Se não for no mesmo aspecto que o seu, vai ser em algum outro aspecto, mas ela também vai ter alguma noia. Inclusive, aquela pessoa que você acha que parece extremamente bem resolvida. Ela tem alguma coisa que a preocupa, alguma coisa que deixa ela acordada em relação a ela mesma, que ela não gosta, que ela não sabe como lidar, ou que ela esconde dos outros, porque estamos todos, a todo momento, performando normalidade, para sermos bem vistos e para pertencermos. O terceiro ponto, e eu só não vou dizer que esse daqui é o mais importante, porque eu não consigo elencar dentre todos esses qual que eu acho mais importante, até por isso eu botei todos eles no vídeo. Senão eu teria separado alguns e excluído outros. Mas o terceiro ponto é: felicidade o tempo inteiro não existe. Eu acho que pode parecer óbvio, eu acho que muitas pessoas vão ouvir isso e ficar, tá, já sabia? Mas eu acho que a gente pode se aprofundar no entendimento e internalizar o que isso significa. Porque muitas vezes a gente fica balizando as escolhas das nossas vidas em relação ao que vai nos trazer maior felicidade. Só que eu tenho a sensação de que eu, Mariana, em vários momentos esqueço que felicidade o tempo todo não existe. E como eu sei que tá todo mundo no mesmo barco, a gente só tá performando que não, é muito provável, é muito possível que isso aconteça com algum ou algumas de vocês. Porque a gente fica nessa noia, né, de buscar a vida ideal, de buscar a rotina ideal, o corpo ideal, a alimentação ideal, seja lá o que for ideal. E isso, a gente tá, na verdade, buscando o contexto de vida que a gente acredita que vai nos trazer maior felicidade. Só que, se a gente foca todas as nossas escolhas nesse aspecto do que vai nos trazer maior felicidade, eu acredito que em vários momentos a gente pode errar, porque a gente tá com um parâmetro que é falho. Porque mesmo que algo te traga uma felicidade imensa hoje, essa felicidade ela vai ter um prazo, porque a gente se acostuma. E o que te traz imensa felicidade hoje pode parar de te trazer felicidade amanhã. Então, hoje em dia, eu acredito que o meu foco tem sido buscar as escolhas que me trazem um pouco mais de paz do que felicidade em si. Porque eu sei que felicidade é algo passageiro, mas a tranquilidade é algo que a gente consegue ter de forma um pouco mais consistente. Eu não vou dizer nem permanente, porque nada na vida é permanente, né? Mesmo que você faça as melhores escolhas em relação à sua paz na sua vida, vai chegar um momento em que algo externo vai acontecer e vai romper com tudo aquilo. Então a gente tem que estar ciente também que a vida acontece. Tem muitas coisas que a gente pode decidir de dentro para fora, mas também tem acontecimentos grandiosos que acontecem de fora para dentro e eles vão meio que fazer as escolhas por nós, né? Então acho que o foco principal desse ensinamento é isso. Paz é uma coisa que faz sentido para mim, esse rolê de buscar a paz. Mas pode ser que para você o que faça sentido seja outro parâmetro. Sei lá, se você é uma pessoa que prefere se balizar por novidade, você quer que a sua vida seja cheia de novidade, você prefere mais novidade do que paz, então você pode usar isso como um parâmetro de escolha. Mas esteja sempre ciente. Nós precisamos estar sempre cientes de que felicidade o tempo inteiro não existe. Então, todas as vezes que a gente estiver escolhendo, buscando priorizar felicidade, eu acho que a chance de frustração ela é um pouco maior. Mas faz parte também se frustrar, né?
como estou falando o vídeo todo, a vida não é linear. Então, em vários momentos nós vamos sim fazer escolhas priorizando uma coisa e depois a gente vai perceber que aquilo não tem como ser permanente. E aí a gente vai perceber que talvez tenha feito uma escolha errada, mas a gente consegue aprender com isso. E um ponto importante, quando a gente aprende alguma coisa, não significa que a gente nunca mais vai cometer aqueles erros, até porque eu não acho que faz sentido a gente nomear as nossas escolhas de vida entre erros e acertos, porque são questões muito subjetivas. E todas as vezes que a gente fez uma escolha, a gente tinha certeza naquele momento que aquela era a melhor escolha a se fazer para nós, né? Então, eu acredito que o ponto principal é a gente compreender que vai ter momento que vai ser ruim mesmo. Vai ter fase que vai ser ruim mesmo. Vai ter dias que vai ser ruim. E é isso. E aceitar que isso é normal e comum. E por que não parece ser normal e comum? Porque tá todo mundo performando. Então tá todo mundo fingindo que tá tudo bem o tempo todo. As pessoas falam automaticamente. Você pergunta, e aí, como você tá? Tô bem. Se você tiver muita intimidade, a pessoa vai falar, tô bem. Só que, tarará, tarará. Se você não tiver muita intimidade, vai terminar no tô bem e vai ficar por ali. Vocês sabem, né, do que eu estou falando. E aí, já pegando o gancho para o próximo ponto, por que é importantíssimo você ter algumas pessoas na sua vida com quem você tem essa intimidade para você passar desse ponto, né, do só tô bem e ficar por ali mesmo. É importante você ter algumas pessoas com quem você tem esse conforto de ir pro tô bem, mas e descascar, sabe? Falar tudo que esteja acontecendo, porque é nesse momento de ter intimidade com alguém que a gente percebe que as nossas experiências, elas não são individuais. Que várias das questões que você está enfrentando hoje, outra pessoa ela está enfrentando, ou se ela não estiver enfrentando as mesmas questões, ela também tem questões e que vocês podem se abraçar, que vocês podem se unir nesse lugar de que nem tudo saiu como vocês planejavam e a vida é isso mesmo. E ter com quem trocar essas experiências, não só para se sentir confortada, mas para talvez ter uma perspectiva nova, né, sobre a sua situação, algo que você não tinha pensado. Quando a gente troca com outras pessoas, é mais fácil da gente ter esse olhar novo, né, sobre a situação, porque vem de outra pessoa, alguém que não está vivendo aquilo na própria pele. Às vezes ela consegue ter um olhar um pouco mais novo mesmo sobre a situação, algo que você ainda não tenha pensado por aquele lado. Mas o título desse ensinamento que eu separei, na verdade é: não se isole na busca por alta performance. Porque eu não sei se vocês já caíram nesse labirinto aí da internet, mas eu já caí anos atrás e demorou um tempinho para eu sair dele, no qual muitas pessoas diziam para você ativar o modo caverna, por exemplo. E o que é o modo caverna? É você sumir do convívio social, você deixar de ter interação com outras pessoas, você se isolar para passar um tempo trabalhando em você. E não é que eu ache isso errado, não é que eu acho que isso não é válido, e não é que eu acho que em nenhum momento faça sentido você se dedicar um pouco mais, dedicar mais tempo da sua vida para um projeto específico. Só que eu acho que é muito fácil você partir desse lugar para um discurso individualista em excesso. Até porque se você se isola durante 6 meses focando num projeto, eu acho que não é tão difícil assim, principalmente caso esse projeto não dê os resultados que você imaginava logo na sua primeira tentativa. Não é tão difícil assim esses 6 meses acabarem virando 1 ano, 1 ano e meio, 2. E uma pessoa que some do convívio social, daquelas pessoas que tinham algum vínculo com ela por tanto tempo, muito facilmente vai ser uma pessoa que vai perder esse vínculo e essa coisa tão importante da troca, que a gente só consegue perceber o quanto que as nossas experiências não são de fato individuais quando a gente está se relacionando. E essa fala está vindo de uma pessoa que é introvertida. Eu tenho uma bateria social limitada. Eu preciso escolher bem quais são os momentos em que eu vou gastar energia interagindo, porque para mim interação social é gasto de energia. Eu preciso depois ficar sozinha para me recompor. Mas eu percebi o quanto que esse gasto de energia é um dos gastos de energia mais importantes que eu tenho, porque é nele que eu, de alguma forma, apesar de estar me cansando,
fisicamente, mentalmente, eu me refaço de certa forma emocionalmente. Porque eu consigo trocar com as pessoas, ter acesso à vida das pessoas. E, gente, é tão bom você ter a sensação quando você ouve o problema de alguém e você percebe, isso aí eu sei resolver. Dificilmente a pessoa vai aplicar aquilo que você falou. Mas é tão bom você se sentir útil em relação, até contribuído para uma neura, uma noia de uma amiga, um amigo, você ter tido a oportunidade de chegar para ela e dizer, ei, para de loucura. Não, sabe? Vamos ver de outra forma. E é tão bom também, porque quando você se expõe a ser essa pessoa que palpita na vida do outro e que se permite chegar nesse momento de tô bem, mas isso aqui tá uma merda, você também tem a oportunidade de receber de lá pra cá. E é nesses momentos em que a gente oferece um pouco da nossa experiência e a gente recebe um pouco da experiência do outro, que a gente fortalece uma das coisas mais importantes da vida em sociedade e que a gente tem, infelizmente, perdido tanto nos últimos tempos, que é o vínculo. Muitas vezes a gente prioriza trabalho e conquistas individuais, performance e metas e alcançar coisas e tal, e a gente esquece de um grandíssimo clichê, mas que eu considero extremamente verdade, que é a felicidade só é plena quando compartilhada. Então, de que adianta você se esforçar super para ter a melhor rotina possível, o melhor corpo baseado aí na sua referência, né, nas vozes da sua cabeça, o melhor trabalho, ter alcançado todos aqueles objetivos materiais, ter conquistado tudo que para você seria o auge, se quando você chega lá, depois de tudo isso, você tá sozinho? É uma pergunta sincera, assim. Se vocês tiverem uma resposta para me dar nesse sentido, eu quero. Porque eu não tô falando num lugar de que eu sei das coisas e vocês têm que aprender comigo. Isso aqui é conversa de amigas, tá? Então, se vocês tiverem uma visão diferente, eu quero saber. Esse aqui eu não sei se eu botei no lugar certo da cola. Eu acho que eu preciso de um espelho mais perto. Calma. Meu dilema com esses detalhes é sempre esse, que eu preciso olhar no espelhinho menor, mas eu não quero tapar a visão de vocês, para que vocês entendam o que tá acontecendo aqui. E por último, amigas, a quinta coisa que eu gostaria de sugerir como uma forma de você não desperdiçar a sua vida é mais um clichê, mas muitos clichês são clichês por um motivo, né? E esse é talvez um dos maiores, mas que eu acho que a gente não compreende a magnitude dele, que é: lembre-se que você vai morrer. Porque todos nós vamos. E apesar da gente saber que todo mundo vai morrer, a gente fica se preocupando com umas coisas que no final das contas elas não deveriam ter gastado 1/10 de segundo da nossa vida, da nossa preocupação, de nada nosso. Então, eu acho que é isso. Esse eu não quero me estender muito nele, porque eu acho que é muito pessoal e particular de cada um, aquilo que você acha que vai pesar pra você no momento da sua morte. E muitas vezes a gente fica pensando que esse momento da nossa morte vai ser quando a gente for idoso, né, idosa, e já tiver vivido muita coisa, mas pode ser que seja amanhã. Então, lembre-se com frequência de que você vai morrer. E pode ser o quanto antes. Pode ser de forma muito inesperada, muito abrupta, sem ter realizado nenhum dos seus sonhos de alta performance que você achava que iriam te fazer feliz. Entende? Então, eu acho que eram essas as percepções que eu tinha para compartilhar com vocês de como está a minha cabeça nesse momento que eu acabo de completar 30 anos. Meu aniversário, na verdade, vai ser 2 dias depois que esse vídeo for ao ar, mas eu já tô me sentindo com 30 anos há uns 2 anos. Porque eu sou assim. Como vocês podem perceber, ainda não fiz a boca, mas é porque eu queria dar os holofotes para os olhos. Vocês viram que eu ousei hoje, eu fiz uma coisa bem diferente. Bem diferente, vocês amaram? Eu espero que essa luz dê pra mostrar. Eu acho que dá pra mostrar sim. Eu tava com essa ideia há um tempo. Eu não fiz do jeito que eu tinha pensado na minha cabeça, porque na minha cabeça eu precisaria de mais tempo e hoje eu estou um pouco atrasada. Tinha um tempo limitado. Mas, mesmo não sendo do jeito que eu visualizei, eu já achei lindo. Espero que vocês tenham achado tão bonito quanto eu estou achando. Ao vivo sempre fica mais bonito, porque essas pedrinhas brilham mais ao vivo do que na filmagem, né? A câmera não pega o tanto que elas brilham. Botando um flash de celular pra ver se vocês enxergam melhor o brilho. Mas não é falta de luz, é o tipo da luz. Como essa luz é uma luz um pouco mais suave, vocês não vão ver tanto, porque essas pedrinhas, elas brilham até meio furtacor, sabe? Não sei se vocês conseguem enxergar isso. Mas enfim, essa make que eu fiz, ela tem algumas inspirações, mas
é um misto de coisas que eu vi no Corrida das Blogueiras. Eu não trouxe mais reacts aqui pro canal do Corrida das Blogueiras porque não teve mais coisa de maquiagem, pelo menos não até agora. E eu só vou falar do Corrida das Blogueiras quando for coisa de maquiagem, porque é o que eu entendo pra falar. Como diria a Milena, ponha-se no seu lugar, saiba o seu lugar. E o meu lugar é da pessoa que sabe falar sobre maquiagem. Eu não sei falar sobre roupas e, enfim, as outras provas. Mas eu tô assistindo muito Corrida das Blogueiras. Eu não sei vocês, mas eu tô achando, assim, o melhor reality do Brasil de 2025, tá? Eu estou simplesmente, enfim, acompanhando bastante. E aí, essa maquiagem é uma mistura de referências de uma que eu vi Nathalie Neri usando no dia do Night of Cola Quente. Ela tava com esse cut que vem bem aqui pra dentro, só que o dela fazia um cut também embaixo, mas eu não quis seguir ele pra baixo. E esses strazinhos são uma inspiração em Barcelos, porque eu já vi ela fazendo algumas makes que tem uns strass aqui. Não tá como o que eu visualizei na minha cabeça, porque eu queria que fosse bem mais concentrado, assim, eles fossem saindo numa nuvem. Mas para o tempo que eu tinha hoje, eu já gostei. E eu tô cada vez mais curtindo essa vibe de trazer mais informação aqui pro nariz. Lógico que não pra uma maquiagem social, mas pra uma maquiagem conceito, pra foto, pra vídeo, pra algo assim, eu tô amando. E aí a única coisa que eu vou passar no meu lábio vai ser o hidratante labial com cor. Esse daqui é marronzinho, da Creamy, só pra não ficar com essa boca seca. Mas eu também não quero que ela chame mais atenção do que o look dos olhos. E eu acho que o marrom, ele faz sentido porque eu não queria uma boca vibrante. Eu queria ela com uma cor mais sóbria mesmo. Ó. Gostei. Em relação ao hidratante da Creamy, ele tem um cheiro de café, mas que é bem ruim, porque parece bala de café ruim. Então eu não recomendo muito não pelo cheiro. Eu tô usando ele só porque eu comprei e tem que usar, né, já que eu comprei. E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido a minha troca de experiência com vocês nesse momento do auge dos meus 30 aninhos. E eu tava muito noiada em fazer 30 anos, justamente porque eu sou uma pessoa que tinha muitas expectativas em relação ao que seria minha vida quando eu tivesse 30 anos. Nenhuma delas se concretizou. Então, se você também está no mesmo barco, eu desejo que tenha trazido algum acolhimento, até porque todos esses aprendizados que eu tive, que eu compartilhei aqui com vocês, eles vêm muito dos meus pequenos fracassos, né, ao longo da vida. Nunca teve nada, assim, muito grandioso que eu pudesse dizer, isso aqui foi um gigantesco fracasso, mas eu fui tendo vários pequenos fracassinhos e com esses fracassos eu fui aprendendo muita coisa. E eu acho que a maior das lições é essa de me colocar num lugar de acolher as limitações, tanto minhas quanto dos outros, porque eu sei que tá todo mundo tentando. Apesar de estarmos todos performando o que a gente sabe o que a gente tá fazendo, a gente não sabe o que a gente tá fazendo. Nós estamos simplesmente tentando ver o que vai dar certo. E aí eu não sei também se esse vídeo ficou parecendo muita piração da minha cabeça. Me digam se fez algum sentido. Eu espero que tenha feito algum sentido e que tenha agregado. Acredito que é isso. A gente se vê no próximo. Não? Oxi! Se você gosta de maquiagem, mas não se sente confortável, nem à vontade, nem acha que tem conhecimento suficiente para explorar maquiagem, para criar sozinha looks como esse, ou muito diferentes desse, porque talvez você tenha odiado esse, mas você não acha que você tem repertório suficiente para criar essas coisas, eu tenho um curso completíssimo de automaquiagem. Ele fica sempre linkado aqui embaixo. E nele eu te ensino teoria de maquiagem para você compreender a razão de cada coisa, porque aí quando você aprende a base, você consegue pegar a base e extrapolar para o que você quiser. E muitas vezes quebrar algumas regras, fazer uma coisa completamente diferente, mas você já dominou a técnica. Eu acredito que esse pode ser um curso interessante para você, se você gosta de maquiagem, mas não se sente segura para executar. Então o link vai estar aqui embaixo, lá no link você tem várias informações, todos os detalhes, tudo que está incluso dentro do curso. E lá dentro você consegue tirar as dúvidas diretamente comigo, sou eu que respondo todas as perguntas. Então não deixe de conferir. E agora sim, terminada a minha publi, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!